Bom, pessoal, então a gente já vai dar início à nossa reunião. Primeiramente, queria agradecer a todos aí que estão presentes na sala, na nossa reunião. Obrigado mesmo a presença de vocês, porque a presença de vocês é importante. Esse vídeo, eles são gravados, mas se vocês não estiverem presentes para tirar algumas dúvidas e a gente conversando ali, também não teria muito sentido a gente estar fazendo. Já de antemão, eu já vou adiantar algumas coisas aqui para vocês. Então, esse conteúdo que a gente vai passar para vocês, ele não é exatamente tipo, um treinamento. Então, se você quiser, você pode entrar em contato com a nossa equipe de serviço, que eles vão te dar um treinamento completo. O que que a gente vai fazer hoje? Esse material que a gente montou é com base nas dúvidas que vocês mandam para a gente no nosso portal, que vocês abrem chamado. Então, a gente pegou uma relação de dúvidas de vocês e a gente vai conversar de como sanar essas dúvidas. A gente não vai, às vezes, não fazer tão pontual, tipo dúvida a dúvida, para não ficar muito claro quem que é o cliente, mas a gente vai abordando os assuntos das nossas dúvidas, das dúvidas de vocês, na verdade, né? E qual que é o objetivo que a gente tem com isso? É dar mais autonomia para os clientes mesmo, tá? Para vocês conseguirem se virar sozinhos, vamos dizer assim. Não precisar toda hora, às vezes, parar para pegar uma ajuda do suporte, alguma coisa assim do tipo, tá? Então, é, a gente tem de novidade, por enquanto, a gente tem, não sei se vocês conhecem, a gente tem um chatbot, tá? Que está no nosso portal do cliente lá também. E o canal no YouTube, que é uma novidade que tem poucos vídeos lá e tá surgindo agora. Então, com a gente aqui, quem vai conversar com vocês sobre o balanço de item de lote aqui, ele vai ser a Fernanda, tá? Ela que vai passar para vocês os processos. Então, só para a gente já deixar combinado aqui, se vocês tiverem dúvidas, podem mandando para a gente as dúvidas aqui no bate-papo aqui, que a Fernanda vai estar apresentando o conteúdo para vocês e eu vou estar vendo o bate-papo aqui. E assim que alguém mandar alguma dúvida, eu vou aguardar o momento oportuno que a Fernanda estiver falando aqui e assim que der a gente já passa as dúvidas de vocês para ela e daí para ela vai responder. Se tiver alguma situação que ficar pendente, então a gente vai pegar a lista de inscrições que vocês fizeram lá e a gente vai mandar a resposta ou qualquer coisa que ficar pendente, a gente vai pegar a lista lá e vai mandar para vocês lá. E é interessante da lista que também quando o canal subir para o YouTube, até o pessoal do CS, né, Customer Success, eles vão passar para vocês os links também de tudo que for publicado novo. Então fiquem atentos também nas notificações deles que eles mandam, que ou vai ser coisas que foram publicadas no nosso canal do YouTube, ou vai ser horas de suporte, hora de suporte que vai ser realizado. Então pode ficar atento aos e-mails dela referente à hora de suporte. Pessoal, então eu vou passar agora para a Fernanda, tá? Ela vai compartilhar a tela dela aqui, só um minuto. Oi, pessoal, bom dia. A gente vai falar um pouquinho sobre balanço de lote hoje. Eu não vou me demorar muito na questão dos botões aqui, tá? Porque o nosso analista ele já passou uma passagem de conhecimento para vocês anteriormente, que o Luiz estava citando aqui, que já está indo para a plataforma, né? Então, assim, quanto aos botões aqui embaixo, eu não vou me demorar muito. Caso alguém tenha alguma dúvida, a gente verifica se essa dúvida já foi tirada no vídeo anterior e pontua vocês depois, tá? Mas basicamente é a mesma leitura. A diferença aqui é que a gente vai tratar produtos que estão em lote, não é produtos de Cardex, tá? Então, assim, para começar. Eu já lancei, dei uma entrada numa transação aqui, tá? De produto que tem configurado como, está configurado como item de lote, tá? Eu gerei duas transações aqui. Então, assim, a principal validação que o sistema faz para fazer essa leitura. Lá dentro do cadastro de produto, esse produto ele tem que estar marcado como lote, tá? Lá no dados para filial. Então aqui ele está marcado como tecido, a inspeção não obrigatória. Isso aqui é particular de cada empresa, tá, pessoal? Então assim, você pode usar como sem inspeção, inspeção obrigatória, inspeção não obrigatória. Isso aqui vai validar lá dentro das rotinas QLD. Não necessariamente isso aqui tem que estar configurado para você criar ou não um lote manual, tá? Lote manual, o que que a gente fala? É o lote criado direto lá no PRD-FM 059. Então, assim, o sistema ele não fica limitado a você fazer uma entrada somente por transação desses produtos
ou via transferência, ou tem muita empresa também que utiliza essas rotinas como processo de finalização de OP, né? Que você cria o lote lá pela finalização. Mas esse aqui não vem ao caso agora. A gente vai só dar uma pincelada aqui para apresentar para vocês como é que vai funcionar o balanço de lote, tá? Eu já gerei uma transação aqui, tá? E eu vou fazer uma entrada lá pelo QLDFP 023. Mas volto a repetir que não necessariamente vocês vão utilizar essa rotina, tá? Aqui é o mais prático para o momento. Então, a gente vai fazer uma entrada por aqui gerando esses itens de lote. Volto a reforçar que não necessariamente precisa vir de uma rotina QLD ou finalização. Você pode gerar um lote manual, né? E depois fazer as devidas transferências para alimentar os saldos. Eu friso uma coisa que quando você cria um lote manual lá no PRDFM 059, não necessariamente esse saldo de lote vai estar no seu estoque, tá? Então, assim, às vezes o pessoal acha que só pelo fato de eu criar um lote lá dentro do 59, esse saldo que você lançou lá, ele vai entrar no seu estoque. Não, ele não vai alimentar o estoque, tá, pessoal? Então, assim, existem umas rotinas que quando você cria um lote manual, você faz transferência entre saldos, alimenta, né? Então, assim, tem todo um processo em cima disso. Não é só simplesmente ir lá e criar um lote manual. Tem que alimentar o saldo. Mas vamos lá. Eu criei dei uma entrada nessa transação aqui desse produto com 500 metros de tecido. Eu vou lançar os meus lotes aqui nessa rotina. Esses campos aqui, eles não são obrigatórios. O único campo obrigatório aqui é o lote, que ele é um sequencial, tá? Então, assim, dê um Enter, um Tab, ele já vai validar. Lote cliente, lote fornecedor, é uma informação particular da empresa. Normalmente o pessoal usa para validar os controles de estoque, né? Às vezes vocês controlam por rua, por colmeia, né? Alguma coisa assim na empresa de vocês. Não é obrigatório, então você pode deixar em branco ou você pode fazer uma descrição aqui. Esses campos aqui embaixo, tá? Só frisando uma coisa aqui. O saldo, aqui ele não vai alterar, tá, pessoal? Então, aqui ele vai entrar o saldo que está configurado nos parâmetros de inspeção. Não vou me aprofundar nesse assunto, porque também é particular de cada empresa, que não tem como você mudar, tá? Ele já vem fixo nessa rotina. Às vezes o pessoal acha que aqui tem como gravar um Ctrl A, alguma coisa. Não, ele vem fixo dos parâmetros de inspeção. Questão de tonalidade você também pode utilizar, a tara também é particular de cada empresa. Aqui a gente vai fazer uma entrada simples, só para a gente poder fazer o balanço, tá? Aqui eu vou colocar um local. Largura também não vou colocar, só vou colocar as quantidades mesmo. Vou fazer 3 itens de 100 e um item de 200. Quando você vai lançando o item de lote, o sistema automaticamente ele vai abatendo do valor total da nota, tá? Aqui embaixo, ó. Ele já abateu o total da sua nota, que está aqui em cima. É só vir aqui e dar um F3. Um detalhe que eu vou frisar aqui para vocês. Às vezes, vocês configuram lá no cadastro de produtos, lá no dados para filial, conforme eu estava falando lá no início, a questão do tipo de inspeção, se ele vai ser não obrigatória, se ele vai ser obrigatória. Quando você configura um produto com uma inspeção não obrigatória, ele habilita esse botão aqui embaixo para você, inspeção total. O que essa inspeção total faz? Ele não abre o layout para você inspecionar item a item. Você consegue inspecionar de uma única vez todos os itens lançados aqui nessa tela. Então, assim, é um facilitador, tá? Então, assim, o usuário chegou lá para vocês, que são TI, e fala lá, não está habilitado a inspeção total. Primeira coisa, vai lá no cadastro de produto, dados para filial e verifica se a inspeção está marcada como não obrigatória. Então, tem que ir lá e marcar como não obrigatória, tá? Isso aqui é um facilitador. Se ele não tiver marcado, ele tem que fazer um a um. Vou fazer aqui só para vocês verificarem como é que funciona. Se caso não estivesse marcado como não obrigatório e esse botão não estivesse habilitado, ele ia ter que vir aqui no botão inspeção, escolher um layout. O sistema vai apresentar se ele quer uma inspeção automática ou manual. Automática, ele não vai passar pelas próximas validações.
Manual, ele vai fazer assim, ó. Ele vai abrir essa tela, você tem que informar um valor pré-configurado no layout. Você coloca, no meu caso aqui, o meu valor de aprovação é 80%. Eu venho aqui, dou um F3 e valido. A minha inspeção está feita. Ele mostra um alerta aqui que o item foi aprovado, tá? É o item, tá, pessoal? Não é o lote. Que o meu item 1 foi aprovado e ele já lança a minha inspeção aqui embaixo. Quanto aos demais, eu vou acionar o botão inspeção total aqui para a gente não fazer todo esse processo. Aí ele já foi inspecionado, tá? Vocês notaram que ele não abriu aquelas telinhas lá e fez tudo de uma vez e foi lançando a inspeção de cada item de lote aqui na parte inferior da tela. Ok, os lotes estão gravados. Os itens. Se a gente ir lá no PRDFM 059 e consultar esse lote 402, ele vai estar lá já e já alimentou o meu saldo físico, tá? Então, assim, só pontuando aqui para vocês, o que que acontece? Quando a gente faz uma entrada de um, de um produto que ele é validado como tecido, o que acontece? O sistema, ele alimenta um saldo virtual. Esse saldo virtual é o quê? É o saldo de inspeção. Então, assim, quando eu dei uma entrada na minha transação, o sistema alimentou o saldo físico, tá? Então, assim, esse saldo físico é um saldo virtual dentro do sistema. Normalmente, quem utiliza muito é o pessoal de têxtil, né? Que faz a conferência dos tecidos, enfim. Não é limitado, tá, pessoal? Só pontuando. Então, quando eu fiz a inspeção aqui nas telas de QLD, o que que o sistema fez? Ele fez a saída do meu saldo inspeção. Em cada linha aqui, ele lançou o lote, tá? Aqui na parte inferior da tela. E lançou os itens relacionados a cada uma. E se eu for lá consultar o meu saldo físico, ele realizou a entrada lá no meu saldo físico, demonstrando na parte inferior da tela o lote e o item também. E aqui embaixo ficou o valor total da minha entrada, tá? Que foi os 500 metros. Se caso acontecer uma situação de que parte do tecido estava com defeito, tem algumas empresas que controlam por pontos, não me recordo muito bem esses detalhes, mas se acontecer, por exemplo, eu tenho uma nota lá de 500 metros de tecido e os 500 metros não foi entrar no meu estoque. Notei lá que na hora da inspeção, na inspeção, pessoal, é só que é uma conferência, tá? Algumas empresas têm umas, eu não me recordo o nome da máquina, é uma máquina que você desenrola o tecido e depois você estica ele. Tem umas lanternas e você faz uma conferência por metragem de tecido. E nessa máquina você consegue ir marcando os pontos que o tecido está com problema ou não está. E no finalzinho você consegue ter a metragem correta do quanto está sendo aprovado e quanto não está sendo aprovado. Mas vamos supor aqui que a minha nota de 500 metros, só 300 ia entrar no meu estoque. A gente ia ter que fazer um desmembramento, tá? Para fazer a devolução dessa nota. Por quê? Se você fizesse uma entrada só dos 300, essa quantidade ia ficar pendente aqui no seu saldo de inspeção, tá? E você não ia conseguir fazer essa devolução. Então, a gente ia ter que desmembrar para você poder fazer a devolução desse tecido. Fazer o processo normal, o desmembramento e depois fazer a devolução do que está pendente. Ok? Só continuando aqui. Voltando aqui nas rotinas QLD, a gente vai lá no PRDFM 009, só 059, para a gente consultar esse lote que foi lançado aqui, que é o lote 402. Lá dentro do PRDFM 059, ele vai mostrar aqui a situação que ele se encontra, o saldo e a quantidade de cada item. Uma coisa importante frisar aqui, tá, pessoal, é que normalmente, usuário padrão, a gente não indica que os TIs liberem esse componente, tá? Porque o que que acontece? Qualquer manutenção feita aqui, ele acata. Então, é um processo bem manual. Se eu vir aqui e trocar para o saldo de inspeção, ele vai acatar, mas lembrando aquilo que eu falei para vocês, não vai alimentar o saldo. Vai ficar divergente a informação. Então, assim, a gente não indica que liberem para usuários padrão esse componente. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Verificar
as barras do item de lote. Como a gente tem um lote no nosso saldo aqui, a gente vai acessar a rotina do balanço, por quê? Porque a gente quer conferir se existe mesmo essa quantidade em estoque desses lotes ou não. No meu caso aqui, eu lancei apenas um lote, tá? Para facilitar a nossa passagem aqui, não vou lançar muitos, porque é a mesma coisa. Sei que a demanda de vocês é grande aí, não vai ser só um lote lançado, vai ser mais do que um só, né? Mas assim, vamos dar continuidade aqui. Hoje a gente tem 2 rotinas para balanço, tá. A gente tem a rotina BOFM 014, que é de balanço de lote manual. Manual, é bem manual mesmo, tá, pessoal? É uma rotina mais antiga. E tem essa rotina mais recente, que é o BOFM 015, que foi aqui o nosso analista já passou uma passagem para vocês anteriormente, que eu disse que eu não vou me atentar muito a esses botões, porque ele já explicou, tá? Para não ficar repetitivo. Então, assim, eu vou começar pelo BOFM 014, só para demonstrar para vocês aqui o lote manual, tá? Lembrando uma coisa, quando você cria um lote manual aqui pelo BOFM 014, você não consegue abrir ele lá no BOFM 015, tá? Então, assim, lá no BOFM 015, você consegue fazer balanço de produto e balanço de lote. Aqui tem uma opção aqui, lote manual, mas quando você escolhe aqui, ele não abre a tela, tá? Se por acaso o usuário escolher erroneamente esse campo aqui, ele não vai abrir aqui, e aí ele obriga o usuário a abrir lá no 14. Então, assim, o que que a gente verificou aqui? É que algumas coisas herdou do primeiro componente de balanço que a gente teve, que é o BAU-FM 010. Então, assim, algumas coisas foram herdadas desse componente, não foram não foram ajustadas, tá? A gente está verificando alguns pontos aqui para melhorar nas telas e retirar algumas coisas que não estão em uso, só para não ficar poluído mesmo, tá? Então, assim, se escolheu aqui no BOFM 015 lote manual, não vai abrir nessa tela, tá? Aí o usuário vai ter que acessar lá o 14, abrir esse número de balanço que gerou aqui, excluir ou dar continuidade. Aqui no BOFM 014, é só dar um Enter, que ele é sequencial, tá? Colocar uma descrição é opcional também. Colocar uma aqui só para a gente não ficar perdido depois. É um F3 para lançar. Aqui ele já vem com o tipo de preço. Isso aqui é individual também de cada empresa. Você escolhe que tipo de preço ou custo você quer validar dentro do balanço. O saldo, no caso aqui, é o físico que a gente vai tratar, mas poderia ser o inspeção, tá? O custo aqui também é muito individual de cada empresa. O tipo de agrupamento aqui acaba sendo a mesma questão do BOFM 015, que já foi pontuado no outro treinamento, tá? O tipo de contagem, leitura óptica e digitação de planilha, essa situação aqui até teve uma dúvida na outra passagem. É, a gente verificou que isso aqui também veio herdado lá do BOFM 010, mas não conseguimos identificar nada, tá, pessoal? Então, assim, a gente vai verificar para tirar essa opção daqui, só para não deixar poluída a tela e gerar dúvida para vocês. Então, salvou o número de balanço, a gente vai incluir o produto. Quando inclui o produto aqui nessa rotina, o sistema ele já ele vai perguntar se é produto negativo ou não. No meu caso não é, tá? Porque eu tenho saldo em estoque desse produto. E aqui embaixo ele já vai listar a empresa, o lote, os itens e a quantidade referente a cada item, certo? Dou uma F3 aqui para salvar, só porque assim, ó, caso o usuário acesse essa tela, inclua o lote ou os lotes, esqueça de dar F3 e por acaso o sistema caia ou alguma coisa desse tipo aconteça, não vai ficar aqui lançado, ele tem que fazer o lançamento de novo, tá? Então aqui, ó, no BAU-FM 014, o processo é bem manual mesmo, tanto que a gente fez um levantamento quais clientes utilizam e quais não utilizam, ou aqueles que abrem só a tela, ou
processo alguma coisa aqui dentro. São bem poucos clientes, tá, pessoal? Então, assim, o processo é bem manual, às vezes é um cliente, o que a gente verificou que são clientes pequenos que utilizam, que não tem uma demanda muito grande de processos de, inspeção de tecido, tá? Então aqui, ó, para prosseguir com o balanço no BAL-FM 014, a gente vai informar aqui nessa coluna QT contagem a quantidade que está sendo lida ou não, que possui, né, realmente em estoque desse saldo ou não. Então aqui, desse item 1, está mostrando aqui que eu tenho 100, mas eu não tenho nada. Eu venho aqui e informo a quantidade. Então, assim, não tem aquela questão de você abrir uma contagem, calcular a quantidade de contagem. Aliás, calcular a quantidade de contagem até tem nesse cara aqui, mas você não faz, não abre uma contagem. É completamente manual nessa tela aqui. Então, eu vou informar as quantidades que eu tenho aqui. Então, F3 para salvar, ok. Quando eu for calcular a quantidade de contagem, a situação aqui vai mudar, tá? Assim como já passado na outra passagem de conhecimento, ele vai passar para a situação calculado. Aqui no QT saldo vai ficar a quantidade que havia, quantidade que foi contada e a diferença que foi apresentada, tá? Nesse caso aqui eu zerei só o item 1, só para demonstrar para vocês aqui que a gente vai trabalhar com esse mesmo lote aqui na outra rotina. Então, assim, esse processo aqui é bem manual, tá? Para vocês que são clientes grandes, a gente não indica utilizar, porque assim, quer dizer, fica a critério, né? Mas eu acho que não vem ao caso, porque assim, você consegue fazer muito pouca coisa aqui, já que você consegue fazer. Como vocês, eu acredito que trabalham por código de barras, é só você chegar lá com o leitor, passar nas ruas lá ou no armário e bipando os itens, né? Muito mais facilitador do que você vir aqui e informar na mão a quantidade que você tem em estoque. Então, assim, o BAL-FM 014 é bem simples, tá, pessoal? Não tem muito segredo. É inclusão de produto e nessa mesma telinha aqui fazer a contagem, calcular e encerrar. Não, só pontuando uma situação aqui, às vezes o que que acontece? O pessoal fica com dúvida achando assim, se eu vir aqui e fazer um balanço num produto que ele tem vários lotes dentro dele, mas por acaso algum usuário foi lá e fez, não só nessa rotina, tá? No 15 também. E por acaso um usuário foi lá e desmarcou o produto como lote. Ele não vai trazer os lotes aqui embaixo, tá? Então, assim, ficar bem atento a essa questão. Às vezes, o que que acontece? Na maioria das vezes, isso acontece bastante. Aqui, eh, como é bem simples, não vou me aprofundar muito aqui, é só fazer o lançamento do produto, fazer a contagem como eu já fiz aqui, calcular. A situação aqui já foi alterada para calculado. Você tem a opção encerrar o balanço ou cancelar o balanço. Só lembrando que quando você encerrar o balanço, vai ser o seu novo saldo que você contou. Então, assim, se houver a necessidade, de fazer um estorno ou um novo lançamento, não tem como fazer um estorno, você tem que pegar e fazer um balanço de novo e calcular e contar para esse ajuste ocorrer lá no seu estoque, tá? Então aqui, na minha empresa, o balanço ele está configurado para gerar transação, tá? Então eu tenho que selecionar as minhas operações aqui. Não vou me atentar muito nisso, porque também já foi instruída a vocês no outro vídeo. Então, assim, se alguém não participou da outra passagem, como o Luiz já passou ali no início, verifica o vídeo lá, que tem bastante coisa detalhando essas questões dos botões, assim como das operações, tá, pessoal? Então, aqui a gente vai encerrar o nosso balanço. Ele já mostra um alerta na tela se realmente deseja encerrar. Se não, se optar pela opção não encerrar, ele vai voltar para essa tela que vai continuar aqui até a nova ação que você desejar tomar quanto a isso, tá? Se for cancelar ou encerrar, enfim. Nesse caso aqui a gente está encerrando. Vamos consultar lá como é que ficou o nosso estoque e também o nosso lote, tá? Porque assim, quando você faz um balanço de lote, o que que o sistema vai fazer? Ele vai verificar o seu saldo de estoque
e comparar com o seu estoque de saldo de lote. Os dois têm que estar igual. Então, assim, vamos lá consultar o lote, que é o 402. Aqui, como eu zerei só o item 1, a quantidade já ficou na coluna baixada, QT baixada, tá? Ficou zerado aqui. E ficou pendente somente os itens 2 ao 4, que eu tenho realmente agora em saldo, mostrando o total aqui embaixo. Lá no Cardex, a gente vai verificar se essa quantidade também foi atualizada, lá no saldo físico. Fez a saída dos 100 metros aqui, restando só os 400, tá? Aqui embaixo e aqui no saldo atual também. Aqui ele faz uma saída de balanço. O histórico aqui, tá, pessoal? É particular da operação que vocês utilizam. Normalmente a gente indica que vocês utilizem aqui o histórico que está sendo utilizado no processo mesmo, porque acaba facilitando para vocês, tá? A busca de informação. Então, assim, é sempre importante deixar bem redondinho, principalmente devido a relatórios que vocês têm, né? Porque, assim, o que acontece? Às vezes aqui no suporte, a gente tem algumas dúvidas que o pessoal precisa de uma seguinte informação, mas ele não tem no que se basear. Então, assim, se vocês não mostram para a gente no que vocês precisam se basear, como que a gente vai entender a situação e mostrar para vocês uma solução, né? Aí aqui ele vai mostrar, se no meu caso tivesse para não gerar transação aqui, ele nessa coluna número DOC, ele ia mostrar o número do balanço, tá? Aqui como ele tá para gerar transação, ele vai registrar o número da transação, se você quiser detalhar a transação, ele vai estar aqui a operação que foi utilizada, o item, tá? Que foi passado. Aqui ele vai, aqui eu achava que ele apresentava o número de lote, mas ele não apresenta. Aqui ele mostra o grupo do produto, tá? Os dados certinho, a CFOP que foi utilizada, a quantidade, enfim. Nesse caso aqui, para o BAL-FM 014, a gente encerrou. O processo de balanço manual é bem simples mesmo. Para vocês que são empresas grandes, a gente não indica, mas fica muito a critério. Às vezes tem um lote pequeno lá com poucos itens, quer facilitar para o usuário, quer ajudar, precisa dispensar logo, não sei. Vocês têm a opção de usar, tá livre dentro do sistema, mas é uma coisa que para clientes grandes a gente acha que não seria uma vantagem, tá? Mas vocês podem utilizar, fica a critério de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta quanto ao BAL FM 014, pode ficar à vontade. Michael, a sua pergunta ali, tanto por coletor quanto por RFID, conforme eu falei ali, tá? O BAL FM 014, ele não faz leitura, tá? Ele é bem manual, você informa aqui na tela. Aí no 15, ele já faz essa leitura, tá? Aí aqui no 14 não, é bem manual, você tem que informar na mão aqui nessa coluna QT contagem, a quantidade que você vai, que tem realmente desse item de lote ou não, certo? Ok, por enquanto é só essa pergunta aqui do 14. A gente vai entrar lá no BAU FM 015. Aqui no 15, pessoal, é o mesmo segmento, tá? Aqui é número de sequence, então assim, é só dar um enter que ele vai gerar um novo sequencial. Se por acaso, vim aqui, me perdi, quero remover, vou salvar aqui esse número aqui. Esse número de balanço. Esqueci de colocar que era tipo qual que era o tipo de balanço. Se você não lançou nenhum item ou não tiver feito nenhuma contagem, que você não precisa desfazer todo o processo, é só você vir aqui, remover, salvar e lançar de novo, tá? Então aqui a gente vem, lança o número de lote, saiu da tela aqui, remover. Tá vendo aqui que ele trouxe o mesmo número de lote? Ele não está removendo o mesmo número de balanço. Ele não está removendo.
Depois eu vou verificar para vocês o porquê que ele não está removendo, porque assim, no teste que eu fiz anteriormente ele remove, tá? Aqui ele não está removendo, não sei por quê, mas ele remove e você consegue lançar o mesmo número, tá? Depois eu vou verificar e pontuo para vocês, eu passo, reporto ao Luiz ali para ele mandar para vocês o posicionamento. A gente vai gerar aqui agora um balanço de lote contagem, tá, Michael? Só respondendo a sua pergunta, então aqui no BAL-FM 015 você consegue fazer por leitor, tá? Lá no 14 não, é bem manual. Então aí aqui, sempre se atentar de escolher lote contagem, volto a frisar que lote manual, se você escolher aqui, ele já vai bloquear, você não vai conseguir abrir esse número de lote aqui nessa rotina. Aí você tem que sair daqui, acessar o BAL-FM 014 e buscar esse número gerado aqui lá no 14, tá? Então, sempre escolher lote contagem. Aqui a validação de preço, custo, saldo é o mesmo. Aqui, como a gente está fazendo um balanço de saldo físico, vou manter aqui o saldo físico do produto, tá? O encerramento aqui também, frisando que foi detalhado qual é a função desses tópicos aqui, tá? Na outra passagem. Vou salvar. Aqui é basicamente a mesma tela, tá? A gente vai fazer a inclusão de produto. O sistema vai apresentar se vai incluir o produto por movimento, se otimizado sim e não. Se você quer otimizado, já foi explanado também, tá, pessoal? A questão desse produto, dessas telinhas aqui, tá? Que é o que que ele quer dizer aqui? Ah, eu quero fazer um balanço aqui. Buscando por data de movimento. Você informa que o intervalo de movimento aí vai trazer só os produtos que sofreram movimento nesse intervalo, tá? No caso aqui eu vou escolher não otimizado. Vou informar aquele mesmo produto lá que a gente estava validando, tá? Aqui nessa tela ele não mostra aquela mensagem lá do produto, negativo ou não. A gente incluiu aqui o meu produto, e ele traz nessa parte aqui embaixo o lote e os itens. Tá vendo aqui que o meu item 1 ele já sumiu da lista, porque a gente contou ele lá no 14, já zerando o saldo, tá? Aqui é só dar um F3, a situação aqui vai para em andamento. O meu item já está inserido aqui no balanço. Só frisando, já foi dito também lá na outra passagem que quando você tem um produto em um balanço, você não consegue passar ele em transação, tá, pessoal? Então, assim, se o balanço tiver andamento, remover o produto ou encerrar, verificar qual que é a real necessidade. Então, aqui embaixo ele vai trazer os itens de lote, a quantidade, e aqui embaixo o total. Aqui, o que que a gente vai fazer, tá? Aqui a gente vai abrir uma contagem. Lá no balanço de produto, abre duas telinhas diferentes. Lá abre o BAL FM 011, se eu não estou me enganada, e o 12. Para balanço de lote, ele vai abrir o 13 aqui, tá? A validação é a mesma. Você vai gerar um número de contagem. Você pode dar um Enter, gerar um sequencial, tá? Ou você pode usar o mesmo número do balanço. Então, assim, fica muito a critério de vocês. Não sei qual que é o tipo de controle que vocês utilizam, mas pode ser o sequencial gerado pelo próprio sistema, ou você colocar na contagem o mesmo número de balanço. O anotador também é obrigatório, tá, pessoal? Normalmente, na descrição, coloca o número do balanço, ou o produto, ou o intervalo. Para quê? Para que vocês tenham um controle maior dessas informações, tá? Então, assim, às vezes, eu não me recordo, mas eu vou dar uma olhada aqui. A gente tem um componente de contagem. Você consegue consultar as contagens que você tem dentro do sistema. Então, assim, lá tem um campinho descrição da contagem. Então, assim, se você usa a descrição, você já consegue se atentar, ó, essa contagem aqui não tem descrição do que é. Você tem uma descrição na contagem, você já consegue na própria tela de consulta ali constatar que essa contagem foi de um balanço, ou foi de uma OP, ou foi de transação, não sei se tem contagem de transação, mas enfim. Tá? Então é muito importante sempre utilizar tudo que o sistema tem para vocês, porque assim, é um facilitador, tá? Então aqui a gente dá um F3, tá? Para salvar. E o que que a gente vai fazer aqui? Você pode vir aqui, fazer por portal.
tá? Você pode fazer a entrada por coletor e você pode vir aqui e bipar a barra que você tem. Ou você pode vir aqui também nessas duas setinhas, conforme eu vou fazer aqui. A gente tem o hábito de falar setinhas aqui. Então, F4 aqui vai aparecer, tá? O item de lote que foi baixado. Por quê? Porque ele já vem fixo aqui a situação baixada, tá? Aí vamos colocar aqui todos, para ele aparecer os itens que estão em andamento. Então, aqui ele vai mostrar uma consulta. Você pode vir aqui selecionar os itens, confirmar. Ele vai trazer tudo para a tela. Ou você pode vir aqui, vou cancelar aqui, puxar a minha contagem. Vou remover aqui só para mostrar para vocês. E você pode vir aqui, ó, e bipar a barra do item de lote que é apresentada lá no PRDFM 059. Ok? Deu uma F3, salvou os itens aqui. Posso encerrar a contagem ou cancelar, tá? Vou encerrar a contagem aqui. Deseja encerrar? Sim. Contagem encerrada. É só sair da tela. Quando voltar para o BAL-FM 015, o sistema já vai apresentar aqui o que foi contado, tá? E os lotes que foram registrados também aqui logo na inclusão do produto no balanço. Aqui funciona da mesma forma do lote de produto. Após calculada, feita a contagem, você tem a opção de cancelar a contagem ou não, ou seguir com o cálculo de contagem, que é o caso que a gente vai fazer aqui. Como o meu estoque, o saldo, tá correto, não precisou dar nenhuma saída ou nenhuma entrada a mais, ele calculou aqui a quantidade que eu contei, que foi os 400, tá? É, outro detalhe, se por acaso no meio do balanço você verificou ou algum usuário veio e falou assim, olha, eu tenho um item lá no estoque que ele é de lote, mas não consegui localizar o lote, o que que a gente faz? Vamos fazer um lançamento manual. A gente vai lá, cancela a quantidade de contagem, tá, pessoal? Vamos lá dentro do PRDFM 059. Isso pode acontecer, tá? Só que assim, lembrando, volto a reforçar, não libere a rotina PRDFM 059 para o usuário padrão. Por quê? Porque às vezes na ânsia do momento lá de corrigir algum problema, a gente sabe que isso acontece, né? Então, assim, o ideal é que sempre o TI tenha acesso a essa rotina e se precisar de alguma coisa, o usuário padrão reporte a vocês e vocês façam o lançamento, porque aí vocês vão estar cientes que, olha, ocorreu um problema e eu fiz o lançamento. Então, a gente vai seguir com essa linha de raciocínio aqui. Vamos dizer que o usuário chegou e viu que tem um saldo lá ainda e não tem lote, não tem nada. A gente vai fazer o lançamento aqui desse produto. Deu um F3 aqui e salvou. Ele já nasce como aprovado e direto no saldo físico, mas é aquilo que eu falei para vocês lá no início. Quando eu lanço um lote manual aqui, ele só cria o registro, tá? Ele não faz um lançamento lá no Cardex. Então, assim, fiquem muito atento a isso, porque a gente hoje no sistema, não sei se é de conhecimento de todos que estão aqui, é, tem um parâmetro que a gente faz um controle de saldo de produto e saldo de lote. Então, às vezes, o que acontece? O usuário vem aqui, faz um lançamento de lote, mas lá no estoque não tem esse saldo. O que acontece? Às vezes vocês vão gerar uma transação, vão fazer uma saída, ou usar uma baixa de matéria-prima, ou vão fazer alguma coisa. Quando vocês forem encerrar a transação, vai validar que o saldo de estoque é diferente do seu saldo de lote. Então, assim, não vai deixar vocês executar nenhum problema se o saldo tiver, nenhum processo se o saldo tiver diferente, tá? Então, assim, é muito importante deixar bem claro isso aqui para vocês. Então, assim, lote manual não alimenta saldo físico, ou seja lá o saldo que vocês informarem aqui em cima, tá? No caso aqui, o usuário chegou, falou que tem um lote lá, que tem um tecido, que tem 500 metros, a gente precisa inserir ele no estoque. Venho aqui, lanço o meu lote, pego a barra e vou lá no BAL-FM 015, no meu balanço ainda.
Vou cancelar essa contagem aqui, só para ela não ficar em aberto, tá? E a gente vai lançar uma nova contagem. Aqui, como eu já usei para registro a primeira contagem com o número do meu balanço, aqui eu vou pegar da sequência, tá? Aí o anotador é obrigatório. Eu vou colocar a descrição aqui no balanço, que é do meu produto X. A gente vai vir aqui, lembrando que se você for pela consulta ali do botão de pesquisa, ele já vem com situação baixada, tá? Do lote. Então, eu vou informar aqui manual, só para facilitar para a gente. Vou pegar todos. E ele já vai apresentar aqui, ó, o meu lote 403, que foi o que eu lancei manual, tá? Ele nasce em andamento e a situação aprovada. Eu vou selecionar aqui todos eles porque eu constatei que realmente eu tenho todo esse saldo no meu estoque. Eu vou vir aqui, confirmar e vou encerrar minha contagem. Quando eu voltar para a tela, os meus 2 lotes vão estar aqui, tá? Aqui ele vai apresentar os lotes que foram gravados quando eu inseri o produto no balanço, tá? Aqui ele não vai fazer nenhuma alteração. Quando a gente for calcular a quantidade de contagem, ele vai manter, tá? Só que aí o saldo aqui ele vai ajustar. Aqui ele vai manter por quê? Porque quando a gente fez a inserção do balanço, eu só tinha esses lotes lançados. Tá? Aí aqui, a questão da transação, já foi explicado para vocês, né? No meu caso aqui está configurado para gerar transação. A gente vai finalizar o balanço aqui. Ah, um outro detalhe que eu quero frisar para vocês também é o seguinte: se porventura você tiver um lote do mesmo produto que está inserido no balanço, que é de um saldo diferente do informado aqui, ele não vai permitir a leitura, tá? Deixa eu só. Vou encerrar esse aqui, depois eu demonstro para vocês, tá? O sistema apresentando, ele apresenta um alerta que não é do mesmo saldo, ele não vai permitir a inclusão. Então, assim, às vezes o usuário chega lá, não está permitindo inserir o produto no balanço e tem esse lote. Não, não é que tem o lote, mas ele está em outro saldo, diferente do informado no balanço. Então, ele não vai permitir a leitura da barra, tá? Da barra ou do item que você bipar ali, enfim, do coletor, conforme o Michael colocou ali, que eles utilizam por coletor, por leitura de RFID, né? Enfim, mas aqui nesse caso aqui é isso, tá? Aí a gente informou as operações aqui, encerrar balanço. Balanço encerrado. Então, o meu balanço ele foi encerrado com esses 2 lotes. A gente vai lá verificar como é que ficou o estoque. Estoque do produto. Ele entrou aqui os 900, tá? Como a gente fez a contagem, ele entrou aqui total os 900. Não tirei nada daquele lote que eu tinha lá. No inspeção ele não registrou nada, porque assim, o inspeção a gente usou só para fazer aquela entrada, tá, da transação lá, que era no início lá do processo. Então aqui ele vai validar somente o saldo físico, tá? Aqui ele não, quando você faz um balanço, tá, pessoal, de lote, ele não vai demonstrar para vocês quais os lotes foram contados nesse balanço, ou quais os itens, enfim. Ele vai mostrar aqui somente o produto, tá? Então, assim, se depois vocês quiserem constatar, volto a frisar que é muito importante que vocês utilizem sempre os históricos da forma correta, porque assim, às vezes usa um histórico lá para saldo, entrada por balanço, só isso. Tá vendo aqui que eu fiz um balanço, mas como é que o meu usuário vai saber que aqui foi um balanço de lote? Porque o meu produto é um tecido, né? Só que não teoricamente vocês sempre vão ter um tecido que vai ser de lote. Então, assim, deixar sempre claro a questão, usar ao máximo as ferramentas que o sistema tem para vocês,
para que sempre fique linkado, sempre que vocês consigam buscar as informações ao máximo que vocês puderem, tá? Então aqui a transação ela não fica relacionada ao item de lote que foi bipado, tá? Aí a gente vai lá consultar o PRDFM 059, o lote 402, manteve a quantidade, tá? Porque eu não zerei nada e só zerei aquela quantidade que a gente bipou lá no 14. E o lote 403, ele continuou com a situação aprovado, saldo físico, só que agora ele alimentou lá o estoque, tá? Então, assim, uma forma de validar a entrada de um saldo de lote lançado de forma manual é por balanço. Se não for por balanço, você tem que fazer gerar uma transação, tá? Só que aí, quando você lança uma transação de um produto que é de lote, o que que acontece? Se você lançou manual, ele vai duplicar. Então, o que que acontece? Você vai ficar com dois lotes, um invalidando o seu saldo, porque esse registro não possui Cardex, e o outro validando, por quê? Porque você fez uma entrada por transação, ele alimentou o saldo virtual, que é o saldo inspeção, você fez o processamento, ou fez transferência, ou inspecionou, enfim, não sei qual que é o processo que vocês utilizam, ele alimenta o saldo físico de forma correta. Então, assim, o processo correto é faça as entradas por transação ou OP, seja lá o que vocês utilizem, tá? Processo manual não alimenta saldo físico, só fica registro aqui para vocês. Então, assim, se vocês têm algum tipo de controle de saldo, de Cardex e lote, o lançamento manual já não vai funcionar, tá? A não ser que vocês ajustem via balanço, igual a gente fez aqui. Lançamos um lote manual e fizemos a contagem dele lá pelo balanço. Os botões aqui do balanço de lote acaba caindo na mesma regrinha lá que foi passado para vocês na passagem anterior, tá? Então eu não vou detalhar. Aqui mostra a transação que foi gerada, a mesma transação que mostra lá no Cardex, tá? Fica todos os registros, a operação que foi utilizada, tá? O usuário que fez. O que eu queria mostrar para vocês é outro detalhe que é aqui, ó. Se eu vir aqui fazer vou criar um lote manual aqui só para ficar mais rapidinho, para mostrar para vocês, em um outro saldo e tentando bipar ele lá no saldo físico, tá? Salvar aqui a capa, colocar ele aqui no saldo de inspeção, pegar essa barra aqui. Essa barra aqui, tá, pessoal? É a barra que vocês leem lá no balanço, lá na contagem. Se a gente vir aqui no BOFM 015. Então, a mesma situação acontece lá no 14, se porventura vocês utilizar o processo de lote manual, tá? Não se esqueçam de selecionar lote contagem. A gente vai lançar no saldo físico aqui. Vou incluir o produto, não vai ser por otimizado. Ok, contagem. Quando você tenta bipar uma barra que não é do saldo que o balanço foi criado, ele já apresenta essa mensagem aqui para vocês, tá? Que o item de lote, saldo de inspeção diferente do saldo do balanço do saldo físico. Essa mensagem aqui é bem didática, tá? Então não tem como o usuário se confundir aqui. Então, assim, é bem na cara mesmo, ele vai conseguir identificar aqui, ó, o item que você está passando aqui é de inspeção, mas o saldo do seu balanço é de lote. Então, o sistema não vai permitir mesmo. Vamos aqui, cancelar. Ok. Aqui, tá, pessoal? Só queria mostrar para vocês um detalhe. Esse componente aqui, na telinha de contagem aqui do balanço de lote, tá? É um componente que você pode abrir aqui. Ele, na verdade, é um facilitador, tá? A gente colocou aqui dentro
por uma necessidade de um cliente em específico, então acaba sendo um facilitador, porque às vezes o que que acontecia? Ele verificava que lá na contagem, no balanço, no saldo de lote dele, tinham produtos que estavam com quantidade parcial ou quantidade baixada erroneamente. Então, o que que ele verificava? Ele via aqui, pegava o número de lote dele e ele consegue fazer o estorno desses, por exemplo, aqui eu tenho um lote, um item de lote que está com quantidade baixada. Eu consigo vir aqui e estornar esse movimento para deixar a quantidade total. Então, assim, esse botãozinho aqui, ele foi um facilitador que foi inserido aqui dentro, tá? Mas você consegue abrir ele por fora também, que é o PRDFP 082. É outra rotina que nós, como suporte, não indicamos que os TIs liberem para o usuário padrão, tá? Então, assim, fiquem bem atentos, porque assim, qualquer processo que o usuário fizer nessa telinha aqui, ele vai alterar o seu lote. Só que volta a frisar que vai alterar só o lote, tá? Não vai alterar o estoque. Então, assim, não liberem essa rotina, liberem quando você precisar. Realmente, olha, esse usuário aqui, ele é usuário lá de chão de fábrica, ou é usuário lá de produto, que ele precisa fazer alterações constantes, e eu estou ciente do risco, libere. Se caso não, fique só para o TI mesmo, tá? Então, assim, o acertar lote aqui dentro do BAL FM 013 é só um facilitador, ok? Então, aqui a gente cancelou essa quantidade de contagem aqui só para demonstrar para vocês o erro que o sistema, o alerta que o sistema apresenta quando você tenta inserir um item que é de um saldo diferente da capa do balanço, tá? Então, esse balanço aqui eu vou cancelar. E por hoje é só. Alguém tem alguma pergunta? Hum, tá, pessoal, obrigada ali, que falou o nome da máquina, né? O Uri que comentou, o nome da máquina é revisadeira. Muito obrigada. E o componente é o BOF M011. Valeu. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, a respeito do processo? Oi, Darlon. Vocês não fazem inspeção ainda, né? Seria interessante se, caso vocês forem trabalhar com o processo de inspeção, talvez marcar uma agenda com consultor, alguma coisa para a gente apresentar melhor as demandas, tá? Porque assim, eu passei aqui bem superficial mesmo, eu passei direto QLDFP 023, mas a gente tem outras rotinas de QLD que fazem essas entradas no saldo. E você pode trabalhar de várias formas também. Você pode gerar ordens de produção, gerando itens de lote, que já entram direto nesse saldo virtual, tá? E você pode tratar como entradas manuais, via transação, pedido. Então, assim, a gente tem N processos que pode ser utilizado as rotinas de inspeção. Bom, pessoal, ninguém tem mais dúvidas? Por enquanto, é isso que a gente queria passar para vocês. Como o Luiz falou lá no início, vai subir para a plataforma, tá? Se caso vocês tiverem alguma dúvida, reportem para a gente tenta sanar o máximo de dúvidas possíveis para vocês. O ideal nesses casos, quando a empresa não utiliza, é que seja marcada uma agenda com o consultor para que ele demonstre todo o módulo para vocês, tá? Porque assim, a necessidade vai de empresa para empresa. Às vezes vocês querem utilizar uma demanda que não vai atender
por completo a rotina de vocês, né? Então, assim, é muito importante agendar uma visita ou até mesmo via Skype, né? Com a tecnologia hoje aí, a gente consegue fazer um levantamento bem legal para vocês e demonstrar o que a gente tem disponível hoje no sistema e tentar atender da melhor forma possível. Mas por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de todos e até o próximo. Pessoal, só para finalizar, a gente precisa saber se esses horários de suporte estão sendo bom, se está sendo bom para vocês, né? Então, só para a gente saber, se vocês puderem colocar algum comentário interno ali do que a gente precisa melhorar, ou se está sendo legal e gostaram, coloca ali, tô gostando desse hora de suporte, para a gente saber também pontos de melhoria e se tá bom para a gente poder passar também para as nossas gerências aqui para falar, ó, a gente está fazendo e o pessoal está gostando, então vamos continuar com o hora de suporte, tá? Então a gente precisa desse feedback para vocês para passar para o pessoal também, tá? No mais, muito obrigado pela presença de todos vocês na sala também.